Metodologia e didática de ensino para os alunos surdos. Elias Paulino da Cunha Júnior. Olá, tudo bem? Hoje a aula é sobre metodologia e didática de ensino para alunos surdos. É importante que o professor incorpore de fato a cultura surda. Então, ele precisa se comunicar, facilitando, assim, a compreensão dos conteúdos. E o seu trabalho se desenvolverá de uma forma muito melhor utilizando essa metodologia, esses métodos que articulem com a vivência desses alunos na relação cotidiana. Ele precisa dialogar com esse aluno. É importante que ele conheça quem é esse aluno, quem são esses alunos. Então, não é só saber sinalizar. Ele precisa ver que esse aluno, ele está inserido num contexto familiar, social, cultural e cotidiano, no qual ele leva isso para a sala de aula e lança mão de estratégias para que contemple esses aspectos sociais. Então, o aluno ele precisa ver significado, até mesmo porque essa abordagem social, ela é muito importante, né? Ela não está dissociada, porém, muito pelo contrário, ela faz prática e faz parte, o professor tem que usar essa prática nas suas abordagens para ensinar os conteúdos e principalmente obter esse ganho, né, esse aprendizado. Então, o professor, ele deve verificar aspectos positivos e negativos naquilo que ele vai ministrar. Quais são as características desse aluno, como que ele vai conseguir interagir, compreender. Isso será ótimo. E o professor, ele também precisa ver que cada um dos seus alunos surdos é diferente. Cada um deles vai ter o seu repertório, cada um deles vai ter a sua trajetória de vida, a forma como desenvolveu, obteve aquisição linguística. Isso se dá de formas diferentes, não há uma homogeneidade. Mas por que existem essas diferenças? Porque existem alunos surdos que são filhos de ouvintes, enquanto há outros surdos que são filhos de surdos ou que têm familiares surdos. Então, esse processo de aquisição linguística é diferente. Então, por isso que eu falei, ver contexto familiar, social, cultural, como ele se apropriou e como é a fluência de cada um, porque certamente serão fluências distintas. Um aluno surdo, filho de ouvintes, é diferente de um aluno surdo, filho de surdos. Então, se observarmos, veremos muitas diferenças. Uma família ouvinte é bem bimodal, oraliza, às vezes sinaliza. Então, já o aluno surdo, ele vai ter uma fluência em sinais, pode facilitar no desenvolvimento, e o professor tem que ver isso, usando materiais didáticos. Como ele vai fazer? Ele precisa estar atento a essas questões pedagógicas para conseguir interagir melhor e passar esses aspectos sociais, culturais, familiares, né? Porque isso faz parte. Antes o professor deverá se preparar. Então, como o professor é pesquisador, ele tem que ver esses materiais, textos e sinais que são inerentes ao conteúdo que ele vai ministrar, né? Como é que ele vai utilizar recursos visuais, estratégias pedagógicas para facilitar esse aprendizado do aluno. Então, por isso que é tão importante conhecer a trajetória de vida desses alunos, para ver qual a melhor forma. E, por exemplo, usando um texto para ser lido na íntegra, isso fica cansativo, pesado, não é compreensível. O aluno surdo tem uma cultura diferente de um aluno ouvinte. Professores que queiram usar um texto, distribuir, ler na íntegra, bom, funciona para alunos ouvintes que cresceram ouvindo, conhecem estrutura gramatical, significado, conhecem muito vocabulário. Já os surdos, eles passam por um momento onde eles têm que estar processando
né, um vocabulário, uma língua nova. Então, tem, claro, alunos surdos e ouvintes que crescem em igualdade de condições e que aprendem, né, mas o professor precisa mudar, adequar essas estratégias para um desenvolvimento mais assertivo, mais qualitativo. O professor, quando vai dar um texto em sala de aula, ele precisa usar estratégias, como, por exemplo, ele pode separar os parágrafos numerando, e entregar esses recortes do texto para que os alunos possam fazer essa leitura, e o professor pode pedir para que esses alunos leiam. Então eles vão lendo, vendo, né? Então vão pensando do que se trata, e nisso vão surgir palavras, né? Vocabulários desconhecidos. E o que o professor pode fazer? Pode pedir para que os alunos circulem ou grifem essas palavras. Então, essa dinâmica é muito interessante, porque o professor ele vai poder ver cada aluno se manifestando, mostrando vocabulário desconhecido, e o professor pode ir no quadro colocando essas palavras de forma que vai facilitar o contexto do texto. O professor vai aproveitar esse momento, criando assim um mapa conceitual de um jeito contextualizado. Então, ele pode retornar depois aos parágrafos de leitura do texto, então mostrando cada uma dessas palavras, não é mesmo? Explicando para que os alunos entendam o conceito. E depois o professor pode voltar, incentivar os alunos a fazer uma nova leitura, e assim cada aluno, com o seu jeito, dará a seu modo uma explicação. Então, essa compreensão adquirida e a leitura praticada formará um todo. Trabalhando esse texto, o aluno vai poder compreender, né, separando por parágrafos. Então, seria muito mais fácil isso para o aluno em sala de aula, para que ele também participe, interaja, conheça melhor o conteúdo, os conceitos, né, em contexto, e ele vai entender melhor trabalhando dessa forma, ajudando no desenvolvimento e na aprendizagem. Então, evitem trazer um texto todo em português. Tem alunos que já tiveram isso e já tem até um certo trauma. Então, o professor ele precisa ser mais flexível e quebrar esse medo, mostrando que o aluno surdo é capaz. Então, nesse momento de aprendizagem, temos que ver que ele é gradual, passo a passo. Então, é muito importante que o professor ensine, mas não querendo falar qual o significado, né? Ele precisa primeiro descontextualizar, e aí às vezes vê que aquilo não está fácil de compreender. Então, trabalhando dessa forma, né, os parágrafos em separado, descontextualizando, ele vai fazer com que depois esse texto seja reconstruído, novamente contextualizado. Cada aluno terá a oportunidade de falar, né, aquilo que compreenderam, e esse é um recurso didático muito importante, respeitando, né, porque isso vai ajudar até mesmo na reorganização desse texto, naquilo que se adequa ao conteúdo e à abordagem que o professor está usando na aula. Então, seria uma estratégia, usando os 3 conceitos que nós já falamos, que são muito importantes para entender. Então, dessa forma, o aluno, quando ele vê o professor que escreve um texto todo na lousa e pede para o aluno copiar, esse professor acha que está ajudando o aluno. Ele não está ajudando em nada, está cansando o aluno, tornando isso muito cansativo, pesado, sem significado, sem sentido. Não dá para querer um aprendizado assim através de cópia. Então, tem professores que escrevem um texto todo em lousa e querem trazer, uma tradução palavra por palavra, e vai lendo, e vai mostrando as palavras, e vai tentando acompanhar, e vai sinalizando. Não dá. O aluno não vai entender bem desta forma. Então, por isso que é tão importante utilizar o contexto, e o contexto dessas palavras-chave vai ser o principal. Então, isso em sala de aula deve ser utilizado.
E uma outra coisa também que é super importante é que não dá para ficar comparando vocabulário, né? Isso para os alunos, às vezes ele se confunde, então não dá para trabalhar dessa forma, por comparação. Né, eles precisam ver aquilo que se adequa. O professor tem que ver essas palavras, se elas são da mesma classe, se não são, tentando nivelar esses alunos, não é mesmo? Então, tem que motivar esses alunos para que eles tenham um salto qualitativo, se desenvolvam bem. E quando o professor vê que alguns sinais estão errados, bom, o professor ele é responsável, né, por dar toda a orientação, por acompanhar, dar o caminho correto. Então o professor deve fazer isso de uma forma em particular, sem expor, vendo as palavras que estão adequadas ao contexto, pontuação, ausência de preposições, letra maiúscula, minúscula, assim ele vai entender bem. Não devemos trazer nada negativo que desqualifique, mas assim, em sala de aula, a gente deve usar o quê? O tempo do aluno. Por exemplo, vídeos onde o professor não põe legenda e fala, assim dá para ele aprender. Não é assim, o aprendizado, a compreensão fica muito pequena, muito restrita. Então não vai ter o português lá. Como que ele vai fazer para manter o aluno surdo atento? Ele precisa parar este vídeo em partes, explicando o contexto, o que está por trás, né? Então é um momento oportuno para explicar, não é passar um vídeo inteiro, porque isso vai desmotivar esse aluno. Então é muito importante, porque esse aluno muitas vezes ele vai se sentir desmotivado, né? Ele vai deixar de aprender. Então isso é super importante, principalmente disciplinas de português ou até mesmo literatura. Então tem que atrair, né, para essas disciplinas conseguirem trazer justamente esses materiais que sejam interessantes, tragam, né, uma forma de aprendizagem adequada, usando materiais que ajudem, que sejam mais visuais, que tragam, né, essa forma de linguagem, que contemple esse ensino, bem como os jogos lúdicos, gêneros estéticos textuais, né, desenhos. Então, o professor não tem esse material pronto, ele precisa estar atento a isso, né, para a formação, para a aprendizagem desses alunos. E o professor, ele muitas vezes não encontra esses materiais, ele precisa construir, desenvolver, utilizar, tentando inovar junto com os seus alunos para que eles aprendam qualitativamente.